Até que a minha ida para São Paulo foi muito bacana. A gente ficou adolescente, tinha 18 anos quando fui. Adolescente, e com aquele ar de querer, vamos dizer que na época, andar de bicicleta, comprar uma roupinha melhor, um calçado, um shampoo. Era difícil na época. Quando eu decidi ir para São Paulo, minha mãe chorou, meu pai chorou, meus irmãos choraram e alguns amigos meus também choraram. Quando eu fui embora, tem uma emissora de rádio aqui, Xerambim, que colocava alguns anúncios, algumas mensagens, algumas frases e algumas músicas. Alguém dedicando pra gente que estava indo embora para São Paulo, mas que estava deixando muitas saudades. E eu tive umas 3 músicas de alguns colegas meus, botando pra mim que eu estava indo embora para São Paulo, mas que eu ia deixar saudade. Fui para São Paulo em novembro de 89. E aí veio alguns colegas meus lá do interior, ficar mais eu a noite todinha para pegar o ônibus e ir embora para São Paulo. E eles dizendo que eu não ia ficar 2 meses lá, que eu ia voltar. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos. E quando cheguei em São Paulo, eu não tinha conhecimento muito de cidade. Porque aqui em Quixeramobim, pouco nós vinha na cidade. Só conhecia o interior. Tinha conhecimento de trânsito, tinha conhecimento de gente, não tinha conhecimento de lidar com as pessoas, como se diz assim, mais educadas, né? E eu achava que eu lá no interior sabia de tudo, né? E quando eu cheguei em São Paulo, primeira coisa, o ônibus andando dentro da cidade de São Paulo, eu já fiquei assustado de ver aqueles carros. E eu dentro do ônibus, o ônibus encostava perto de um carro, eu fazia assim, ó, achando que ia ali bater. Então quando o ônibus se aproximava muito do carro, eu fazia assim, achando que ia bater naquele veículo. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Lá no meu interior, não tinha energia elétrica, não tinha televisor na minha época, né? Muita coisa não tinha no interior, a gente não tinha acesso ao que era saber o que é cidade, o que é gente, o que é... Tu imagina a dificuldade de um rapaz do meio do mato, sem conhecimento muito, né, com a civilização, com as classes sociais. E fui morar com um colega, que a gente já saiu daqui para ir morar com ele lá. Quando lá chegamos, nós achávamos que ia morar numa casa, ou então em algum outro lugar. Fomos morar no quarto de pensão, onde tinha 2,5 metros de largura por 4 de comprimento, e ali já morava 4 pessoas. E chegando mais eu e o outro colega que fomos, ficamos em 6. Era uma beliche de um lado, uma beliche do outro, com 3 camas em cada beliche. No meio tinha um guarda-roupazinho pequeno, e as roupas tudo era pendurada no teto, os cabides no teto. E o banheiro era um banheiro coletivo que tinha fora. E triste de você que tivesse apertado, porque você ia ter que encarar uma fila no mínimo de 5 pessoas, 6 pessoas. Foi assim a minha ida para São Paulo.